pessoal, bom dia, espero que estejam bem. Meu nome é Juliana Roman, como foi comentado, eu sou Head de Parcerias e de Vendas na Lube. A Lube é uma software house que tem atuação tanto no mercado brasileiro quanto no mercado norte-americano, e a gente atua hoje em 3 frentes principais. Então, a frente de dados, a frente de inteligência artificial e a frente de transformação digital. A gente tem cerca de 25 anos de mercado, hoje contamos com cerca de 300 funcionários que colaboram conosco e nós atuamos, então, como comentei, com sede em São Paulo e também temos uma filial em Miami. Nós temos expertise no segmento bancário, comprovando também a nossa intenção de solução de problemas complexos e também da tomada de decisão assertiva em momentos que, por vezes, não são os mais auspiciosos. Nós que trabalhamos com negócios sabemos que, por vezes, temos que ter a rápida tomada de decisão frente a impactos que a gente tem que decidir qual será a posição. Então, nesse sentido, eu vou falar sobre a transformação de legado hoje, impulsionada, assistida por IA, junto ao meu colega, Lucas Maziero, que é Head de Produtos e Soluções e é um especialista na matéria. Hoje vemos que diversas instituições possuem sistemas legados e que isso, por vezes, é um impeditivo ou um problematizador da questão da escalabilidade. Então, passo a palavra ao Lucas e convido ele para entrar ao palco comigo. Bom dia, pessoal. Deixa eu só me localizar aqui. Essa apresentação é uma outra. Por favor. Pessoal, bom dia. Meu nome é Lucas Maziero. A gente só vai ajustar aqui a apresentação. Eu sou responsável por produtos e projetos da Lube. Lá nós atuamos com a inteligência artificial como ferramenta para acelerar as nossas entregas. E hoje a gente vai falar sobre a modernização de legados, né? Como com a inteligência artificial nós conseguimos evoluir os nossos softwares, fazer com que eles não sejam mais legados e se tornem sistemas tecnológicos e bem transformados arquitetural, com a ajuda da inteligência artificial. Vamos só aguardar um minutinho. Antiga mesmo, que é a apresentação que eles tinham quando eles Vamos lá, vamos começar falando sobre a refatoração com o legado. Nós temos hoje um cenário onde existem diversos sistemas e diversos softwares legados, e esses softwares eles foram evoluindo com o tempo, mas chegou em dado momento em que já não fazia mais sentido, né, nós trabalharmos com isso. Por quê? Porque a manutenção se torna cara, a manutenção começa a ser cada vez mais custosa, e quando isso acontece, por muitas vezes a gente toma a decisão de não mais evoluir esse sistema. E a partir disso, a gente começa a ter alguns problemas estruturais com esse software, né? Então, o contexto de onde a gente está é em um mundo onde existem N softwares e esses softwares eles pararam, eles não evoluíram mais, muito por conta desse contexto de falta de recursos e também por uma decisão estratégica das empresas. A gente chega aqui em um paradoxo, né? O legado, ele sustenta a nossa operação, mas ele também trava a nossa operação. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que nós mantemos esse software funcionando, obviamente ele tem um valor agregado para o nosso negócio, né? Então, ele sustenta como nós fazemos as coisas.
Muitos de vocês já trabalharam aí com projetos tecnológicos e com produtos tecnológicos, e aí chega em um momento em que nós dependemos desse software para trabalhar. Não é mais uma coisa, poxa, tenho ali um software e eu posso não usá-lo. Não, chega em um momento em que há uma dependência, a gente precisa dele. Mas lembre-se que nós estamos falando de um sistema que ele já não tem mais evolução. Ele está sendo ele só está tendo as manutenções dele. Os bugs começam a aparecer, os problemas começam a surgir e cada vez fica mais difícil de resolver, né? Quem nunca passou pela situação de que você corrige um problema, ele vai para a produção e aí na hora de usar começa a aparecer outro problema. Por quê? Porque esse software ele começa a ficar emaranhado, né? Ele começa a ter dependências de funcionalidades do sistema. E por que ele trava, né? Porque com o passar do tempo, o custo de manutenção cada vez mais alto faz com que eu não invista em um novo software. Por quê? Porque eu tenho que utilizar o meu orçamento de TI para manutenção do que eu já tenho. Então a gente chega em uma decisão importante. O que eu faço? Eu construo de novo, né? Eu faço novamente esse sistema com uma arquitetura recente, com uma tecnologia mais nova. Eu faço uma construção mais limpa desse meu software ou eu modernizo ele? Por muitas vezes a gente tomava a decisão de não vamos construir de novo. E por muitas vezes a gente falava, não, é importante fazer a construção porque a gente não sabe exatamente como vai ser quando eu começar a fazer a modernização. Por quê? Porque geralmente era mais barato fazer de novo do que modernizar, pelas dificuldades que nós tínhamos tecnológicas, né? Então, esse cenário ele aconteceu durante muito tempo, nós convivemos com isso durante anos e agora a gente tem um cenário um pouco diferente. Com a inteligência artificial nós conseguimos fazer algumas outras coisas que é o foco do que a gente vai conversar com vocês. A virada, né? A virada de chave. Quando as coisas começam a tomar outra forma, outro rumo. A máquina, que aqui a gente está dando o nome à inteligência artificial, né, carinhosamente como máquina, ela já faz uma leitura desse legado inteiro. Isso era uma coisa até pouco tempo atrás impossível. Como que a gente vai fazer a leitura e o mapeamento de um projeto, de um produto enorme, que a gente não tem documentação, que as pessoas que fizeram esse sistema já saíram da empresa, as pessoas que conhecem esse sistema já não estão mais lá. E aí agora a gente tem uma ferramenta que faz e ajuda nós a entendermos como esse software funciona. Para todo mundo que já conhece um pouco de software, que já viveu isso e tem um pouquinho de experiência, sabe que um dos maiores problemas de software é a documentação. O software não tem documentação, né? A gente acredita na literatura, que, poxa, a gente tem as boas práticas, a gente tem que ter uma documentação viva, nós precisamos... Sim, eu dou aula na universidade e eu falo isso para os meus alunos. Mas na prática, em 2026, nós temos softwares que nascem sem documentação. Imagine um software de 20 anos, né? Ele não vai ter uma documentação, a gente não pode confiar nisso. Você não pode partir do princípio de que exista uma regra de negócio bem clara, definida, e que ela vá ser utilizada agora para fazer a modernização. Partindo desse princípio, a IA resolve esse problema para nós. Por quê? Com a leitura do legado, a gente tem uma série de passos que fazem com que agora eu tenha uma documentação. E essa documentação ela é a foto, é um mapa de como o projeto está hoje, de como esse software funciona hoje. A IA, aqui é um ponto muito importante. A gente precisa começar a desmistificar algumas coisas com a inteligência artificial. Tem muita gente confiando cegamente em inteligência artificial, né? E achando que ela vai dar para nós todas as respostas. Mas saibam que sozinha ela não vai fazer absolutamente nada. Nós utilizamos a IA como ferramenta para a gente chegar em uma decisão que seja mais factível para a nossa realidade. Então, ela
acelera o nosso negócio, ela acelera o nosso trabalho, mas ela não toma decisões sozinhas. Nós temos profissionais que atuam com ela em conjunto, inclusive com o cliente, em muitas situações, porque ele é quem detém o conhecimento do produto, do projeto e daquele legado. O que eu estava dizendo sobre a especificação? Aqui a gente faz a engenharia reversa, né? Voltou. Perfeito. Aqui nós fazemos a engenharia reversa com a inteligência artificial. E aqui eu trouxe para vocês um mapa de como nós fazemos esse processo do começo ao fim. A gente tem um case real de uma empresa que chama Multiplique, que foi um case que nós atuamos nesse ano. E é um case em que nós trabalhamos esse mesmo conceito, esse mesmo projeto, essa mesma lógica de modernização de legado. Então nós estamos falando de um projeto que, com o modelo tradicional, para fazer uma modernização, foi estimado 1 ano e meio de trabalho. Esse 1 ano e meio de trabalho, levando em consideração tudo aquilo que nós estamos dizendo de dificuldade. Então, nós não temos a documentação, nós não temos o conhecimento do projeto, enfim, né, como eu narrei até aqui. Com a aceleração com o IA, fazendo os passos corretamente, nós conseguimos executar esse projeto em 2 meses. Mas veja, não existe mágica, não são 2 meses de trabalho e, nossa, agora a gente pode considerar que todos os projetos a gente trabalha com uma redução de 1 ano e meio para 2 meses. Isso não existe. Existem contextos, fatores de sucesso e existem pessoas chaves para fazer com que isso dê certo. Como nós conseguimos fazer isso? Eu acho que essa é a grande questão. É isso que a gente precisa entender. Primeiro passo, reconhecimento. A gente faz um mapeamento de todo o legado com a inteligência artificial. Então, nós vamos ler aquela aplicação e entender exatamente como ela funciona. Depois, a gente tem essa fase chamada de escavação. Agora a gente consegue fazer a leitura de centenas e de milhares de código. Então, a gente consegue mapear a regra de negócio, a gente consegue mapear o código. Para onde a gente vai? Para uma interpretação. Agora, eu consigo, de maneira lógica, afirmar como esse produto funciona. Ou seja, o que eu não tinha conhecimento, agora eu tenho. Por quê? Porque eu estou olhando a foto e o mapa de como é hoje, de como está agora. Eu faço comparação de regra de negócio com código. E o que eu tenho com isso? A especificação. Lembrem da especificação que a gente falou que até há um tempo atrás ela não existia e que em 2026 existem projetos nascendo sem documentação? Aqui é impossível. Não existe a possibilidade de eu não ter uma documentação, porque ela vai ser gerada com base no código e com base na regra de negócio. E é uma documentação viva, automatizada. Todas as vezes que o código muda, que uma regra de negócio muda, a documentação ela se altera sozinha. Ela se atualiza, e aí nós temos versões atualizadas do sistema. Daqui 20 anos, quando a gente estiver chamando esse software de legado, a gente pode olhar para essa documentação e falar, olha, ela é assim, ela funciona assim. E há 20 anos atrás, na versão X, ela era assim. Então esse é um problema resolvido, nós já ultrapassamos essa barreira. E aí, com base nisso tudo, nós fazemos a reconstrução do software. Aí sim começa a execução da modernização desse legado. Ou seja, seguindo todos esses passos, nesse case real que eu trouxe para vocês, a gente reduziu um projeto complexo de 1 ano e meio para 2 meses, né? Mas eu acho que um ponto importante não é olhar para o número absoluto, e sim entender como nós chegamos até lá. Só um minutinho. Eu acho que travou. Mas eu vou chegar aqui no encerramento do que eu estava dizendo, que é uma reflexão para todos nós. Tudo isso que eu disse para vocês tem como base a utilização da inteligência artificial como ferramenta. Então, o que eu gostaria que vocês pensassem, né, a partir desse momento,
Nós utilizamos a IA como ferramenta, mas o que garante a efetividade da solução é o método. O método garante que nós tenhamos sucesso em fazer isso. A IA, por si só, não resolve nenhum problema. A gente precisa de ter a aplicabilidade dela, colocar ela no contexto correto, aplicar o método de maneira correta, envolver as pessoas corretas no momento correto, as pessoas-chave, as pessoas que conhecem aquilo. E aí nós vamos utilizar a inteligência artificial como ferramenta. Ela é um acelerador. Nós não tomamos decisões com base na inteligência artificial, pelo contrário, ela apoia as nossas tomadas de decisões. Nós temos profissionais capacitados para interpretar tudo aquilo que está sendo dito. Ou seja, repito, a IA é uma ferramenta e o que garante o sucesso disso tudo que a gente está falando é o método. É isso. Fechamos. Muito obrigado, Ju. Pessoal, obrigada. Lucas, obrigada. Eu convido vocês para comparecer ao nosso stand. Nós estamos ali justo na entrada do saguão, abaixo, no piso inferior, e a gente ali consegue mostrar para vocês mais cases reais que nós temos sobre a matéria. Ao longo desses 25 anos de jornada, a gente coleciona alguns bons cases. O Lucas está conosco há bastante tempo na empresa e também vai poder relatar para vocês tecnicamente, tá bom? Muito obrigada.